E aí pessoal, beleza? Nessa videoaula nós vamos estudar aqui a anatomia para os sinais vitais. Então, hoje eu vou falar aqui para vocês toda essa parte aqui referente aqui aos sinais vitais e a anatomia bem básica sobre esse tema. Então, a abordagem de hoje vai ser sobre a pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória e a dor. São todos esses sinais aqui que você tem que ter para mostrar que você está vivo. Então essa é a questão aqui. Essa aula é uma aula bem básica, introdutória. Eu vou deixar aqui embaixo, já vai aí embaixo, na descrição aí do vídeo, você vai encontrar aí um e-book. Esse e-book já vai estar aí falando tudo o que vai ter nessa aula. Então eu recomendo você ter esse e-book para você acompanhar essa aula. E no final desse e-book eu deixei aqui algumas perguntas para você treinar o seu conhecimento, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Nós vamos começar aqui pela primeira parte, que seria aqui o sistema cardiovascular. O que nós temos aqui no sistema cardiovascular? Nós temos o coração, que é a bomba, nós temos o sangue e os vasos sanguíneos. Na aula de hoje, vou me ater aqui ao coração e aqui aos vasos sanguíneos. Função do sistema cardiovascular aqui seria transporte. Transporte de quê? Transporte de dióxido de carbono, transporte de oxigênio, de hormônio, de eletrólitos, de água. Tudo isso que o seu corpo precisa para se manter vivo. É isso que nós temos aqui. Então a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui seria em relação ao nosso coração. Então aqui eu vou para um programa chamado de Visible Body. É um programa muito bom que eu utilizo em aula. Esse aqui é o nosso coração. Eu vou colocar ele aqui completo. Então, vou colocar aqui, ó. Esse aqui é todo o coração. E aqui eu vou colocar o esqueleto, para a gente ter uma sintopia aqui dessa região. Então o coração, que ele é uma bomba, que ele funciona de forma autonômica, quer dizer, ele tem uma musculatura que é chamada de músculo estriado cardíaco. Esse músculo estriado cardíaco, ele é involuntário, então ele bate porque ele tem um automatismo cardíaco. É um complexo estimulante do coração que a gente não vai ver nessa aula, mas é uma parte bem legal da gente de estudar, que é a parte de fisiologia. Então o coração normalmente é o tamanho de um punho fechado mesmo, você coloca aqui na região do tórax. Ele tem uma localização que seria aqui uma região chamada de mediastino, que seria essa parte onde está o coração. Se eu tirar o coração aqui, você vai ver uma região chamada de mediastino. Eu vou colocar aqui os pulmões, só para facilitar aqui a visualização. Vou mudar aqui. Aqui embaixo nós temos aqui o coração. Vou tirar o coração, vocês vão reparar que vai ficar um espaço vago. Aqui é o mediastino. Esse é o local onde está o coração. O mediastino, ele é dividido em duas partes, mediastino superior e o mediastino inferior. Eu vou virar ele aqui, uma vista anterior. Vocês vão ver esse osso aqui que é o externo. O externo, você tem o manúbrio do externo, que é essa parte que está aqui em azul, e o corpo do externo. Entre o manúbrio do externo e o corpo do externo, existe um ângulo ali chamado de ângulo de Louis, ou ângulo external. Você passa uma linha aqui nessa região aqui, e daqui para cima você tem o mediastino superior e dali para baixo o mediastino inferior. Essa daqui é a localização do coração, bem básica, tá? No mediastino inferior, que fica aqui nessa região. Então ele é delimitado aqui nas suas partes laterais pelos pulmões, na parte posterior aqui pelas vértebras torácicas, colocando aqui em azul, pela sua parte anterior pelo externo, e aqui você tem o coração. O interessante aqui é que o coração ele está num local totalmente protegido. Como ele é um órgão vital, se você perde ali o coração, você vai morrer. Então essa é a questão aqui de você ter o externo e as costelas aqui protegendo aqui o seu coração. Eu vou tirar aqui o pulmão e vou voltar aqui para o meu coração. Isso aqui é uma parte bem importante que a gente fala aqui do coração, que o coração está voltado aqui para o lado esquerdo do tórax e 2/3 dele está aqui na parte central, na linha média. Somente aqui um pedacinho dele, que é 1/3, que é voltado para o lado esquerdo da sua caixa torácica. Então essa é uma coisa bem importante, é a questão da localização do coração. Então essa daqui é a parte principal que nós temos aqui do coração. O interessante aqui do coração é que ele tem um formato cônico. Eu vou tirar aqui o esqueleto, vocês vão reparar que tem um ápice, que é essa ponta que está aqui, que é voltado para o anterior e para o lado esquerdo,
E aqui nós temos a base do coração, que é essa parte superior e posterior, que é a mais larga. É interessante isso, que é o contrário, né? Como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide invertida. Então, é um cone invertido. O ápice do coração é um local bem importante para a localização, que ele fica aqui no quinto espaço intercostal. E se você pegar a linha aqui hemiclavicular e descer aqui, quer dizer, no meio da clavícula, e desce uma linha reta aqui, em direção aqui ao ápice do coração, você vai encontrar aqui a região que a gente chama de ictus. É o ictus cordis. Essa é a região onde você tem ali uma palpação mais fácil, onde que tem um choque, né, do coração com a parede torácica na parte anterior. Então eu recomendo você tentar achar aí essa região, que você vai sentir o coração bem mais forte. Então nós vimos aqui uma parte bem básica do coração e nós vamos ver aqui os vasos sanguíneos. Aqui eu vou usar uma imagem 2D, que é mais fácil de visualizar, com a imagem de um livro chamado de Van de Graaff. Então aqui eu vou trazer uma coisa bem simples para vocês entenderem aqui as principais artérias, né, e como encontrá-las também, mas eu quero te mostrar a diferença entre artéria e veia, arteríola e capilar. Então nós temos aqui do lado esquerdo, vou colocar aqui em preto, da tela, isso aqui seria uma veia de grande calibre. Você repara que a veia de grande calibre, ela tem um lume maior, ou luz do vaso maior. E a artéria do outro lado, ela já tem a luz do vaso menor. Quer dizer, a veia consegue ter mais sangue do que a artéria. Por isso que a veia é chamada de vaso de capacitância. Já a artéria, você repara que ela tem as túnicas mais desenvolvidas, mais grossas. E a veia já não. Já tem ali as 3 túnicas ali, um pouquinho mais fina, menos desenvolvida. Então a veia já não aguenta pressão. Já a artéria aguenta pressão. Principalmente por ter uma camada elástica mais sofisticada aqui na sua artéria. Por isso que a artéria pulsa. Ela pulsa porque ela tem a capacidade de estender e voltar. Então essa é uma característica muito importante. Se você, porventura, romper uma artéria de grande calibre, vai esguichar sangue. Se for uma veia, vai escorrer o sangue, porque ali não tem pressão. Quando a gente pega aqui uma arteríola, aqui embaixo, você repara que a arteríola tem 2 camadas. E o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é essa segunda camada aqui, que são os esfíncteres, que nós temos na arteríola. A arteríola tem a capacidade de contrair e de relaxar. Quer dizer, a gente chama de vasoconstrição, que é você apertar, e você tem a vasodilatação, que é relaxamento aqui. É a arteríola que tem a capacidade de fazer o deslocamento de sangue no seu corpo. Quando um órgão precisa de mais sangue, ele vai fazer a vasodilatação. E assim ele vai distribuindo o sangue pelo corpo, porque nós temos uma quantidade de sangue no corpo que é pouca. Em média, nós temos aqui 5 litros de sangue. Então essa é o que nós temos aqui, por isso que a gente tem que ficar controlando, olha, esse órgão aqui precisa mais, esse aqui precisa menos. Então esse aqui é o que nós temos aqui conferindo aqui, a arteríola, que ele controla fluxo sanguíneo. Já o capilar, que é esse último que está aqui, ele só tem uma camada. É aqui no capilar que vai ocorrer trocas de substâncias. Somente no capilar você tem troca de substâncias, porque aqui nós temos uma camada só. Se sai sangue em outro vaso sanguíneo aqui, artéria, veia, aí nós temos uma hemorragia, tá bom? Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confie. Então aqui nós conseguimos ter uma visão geral o que seria artéria, veia, arteríola e capilar. O que eu quero que vocês entendam aqui, eu vou mostrar daqui a pouco as principais artérias que nós temos no corpo, que vocês vão conseguir utilizar aí para verificação de pulsação. A artéria tem a capacidade de pulsar, quer dizer, ela tem ali pressão. E aí eu vou ensinar para vocês o que é pressão arterial. Para a pressão arterial, nós usamos esse cálculo aqui, ó. PA, que é a pressão arterial, vezes débito cardíaco, vamos de novo. PA, pressão arterial, que é igual ao débito cardíaco, vezes resistência vascular periférica. Olha que coisa interessante, vamos usar a informação que nós acabamos de aprender. Quem controla aqui
a resistência vascular periférica seriam aqui as arteríolas, que é ela que vai fazer a resistência vascular periférica, que é vasodilatação ou vasoconstrição. Se houver vasoconstrição, você vai ter um aumento do RVP, consequentemente, aumento da PA. Se ao contrário, é verdade também. Diminuiu o RVP, resistência vascular periférica, você tem a diminuição da pressão arterial. E o que é o débito cardíaco, o DC, que é o débito cardíaco? O débito cardíaco já é composto aqui pela frequência cardíaca, é a quantidade de batimentos cardíacos que você tem por minuto, pelo volume sistólico. O volume sistólico é a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo. Aí, quer dizer, o volume de sangue que vai sair ali quando ele vai ser ejetado. Então, vamos imaginar aqui que nós temos aqui uma frequência cardíaca de 70 e um volume sistólico de 70 ml. Então, se você colocar aí na calculadora, ó, fazer isso aqui de cabeça, nós temos aqui um volume de 4.900 ml por minuto. Esse aqui é a quantidade de sangue que passa por minuto aqui no seu coração. Como é que você altera aqui, vou colocar ml, né? Mais fácil, ml por minuto. Como é que você altera o débito cardíaco? Ou você aumenta a frequência cardíaca, quer dizer, a quantidade de batimento cardíaco por minuto. Normalmente nós temos aí 65, 70, vai depender. Ou você vai alterar o volume sistólico. Como é que você aumenta o volume sistólico? Treinamento. O treinamento faz você ter aumento do músculo cardíaco, mais eficiência cardíaca. Então isso aqui tudo está relacionado com PA. Sabendo a PA, agora vocês conseguem entender que nós conseguimos verificar a pulsação porque a pressão arterial vai usar a artéria para ejetar o sangue do coração em direção aos tecidos. E aí nós conseguimos verificar essa PA em algumas artérias do corpo. Mas o que eu quero mostrar aqui não é diretamente a PA. Eu quero mostrar para vocês que por a artéria pulsar, algumas artérias nós conseguimos utilizar esses dois dedinhos aqui para verificação dessa pulsação e verificação de perfusão sanguínea naquele tecido e também saber se o paciente ele está vivo. Essa é uma parte importante. O interessante disso daí, gente, é que você tem que usar esses dois dedos. Tá? Se você usar o polegar para verificar a pulsação, você pode ter problema porque tem uma artéria principal do polegar que ela mesmo pulsa. Então, você pode colocar numa cadeira que a cadeira vai pulsar. Você pode colocar no vidro que o vidro vai pulsar. E aí não é o ideal você utilizar isso aqui. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui uma coisa bem simples, básica para vocês. Lembrando que isso é uma aula bem básica. Como é que é feita aqui a regulação da pressão arterial? Então, isso é importante. A cada batimento cardíaco, cada ejeção de sangue que você tem de sangue saindo do coração, ela vai em direção aqui a essa estrutura que está aqui, que é o arco da aorta. Ele tem um negocinho chamado de baroreceptores. Baroreceptores nada mais é do que são receptores de pressão. E aqui nessa regiãozinha aqui, onde nós temos o seio carotídeo, é onde nós temos o outro baroreceptor, nessa regiãozinha que está aqui, que é no finalzinho aqui da artéria carótida comum, quando ela bifurca ali interna e externa, também tem baroreceptores, estão bem próximos do coração. Esses dois aqui vão controlar e verificar essa pulsação, a pressão arterial daquele momento e vão mandar para um centro lá no sistema nervoso, no tronco encefálico, e vai falar assim, olha, a pressão está alta. Aí esse centro, com o mecanismo do sistema nervoso autônomo, não voluntário, tá? Tudo isso é involuntário, vai controlar a pressão arterial. Como é que ele vai controlar a pressão arterial? Só a gente voltar lá no entendimento do que é PA. PA, ou ele vai ali diretamente no débito cardíaco, influindo na frequência cardíaca e volume sistólico, ou ele vai atuar também na resistência vascular periférica, fazendo vasoconstrição ou vasodilatação. Essa é uma parte bem legal que nós temos aqui. Agora sim, nós vamos trabalhar aqui com as principais artérias palpáveis, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou usar aqui o meu programa, que é esse daqui, e eu vou colocar aqui só as artérias, tá? Para ficar mais fácil. E eu vou artéria por artéria aqui,
mostrando para vocês. Eu vou começar da cabeça, né? Depois eu vou seguindo aqui para o pé. Então, a primeira artéria aqui, bem palpável, que nós temos, quando eu sublinhar aqui vai ficar em azul, mas não é veia, tá? Isso aqui é uma artéria, vou colocar aqui. Essa aqui é a artéria temporal superficial, ela fica aqui na parte anterior dessa região do trago, que é essa bolinha que nós temos aqui na orelha, bem fácil de apalpar. Essa aqui é a artéria temporal superficial. Depois nós temos aqui na parte anterior aqui da face, próximo aqui da mandíbula, próximo na mandíbula, né, passando aqui na mandíbula, na base da mandíbula. Acha o ângulo da mandíbula, que é essa voltinha que nós temos aqui. E aí você encontra um pouquinho mais para frente aqui, você vai encontrar a artéria facial. Se você utilizar aqui o músculo masseter, se o paciente permitir, ele estiver consciente, pede para ele apertar a boca, você acha uma seta à frente do masseter, você vai encontrar aqui a artéria facial, bem fácil de apalpar. Seguindo aqui no pescoço, nós temos aqui a artéria carótida. Eu vou colocar a musculatura para vocês entenderem que não é tão fácil assim apalpar. Nós temos que tirar o platismo que vocês entenderem. Vocês vão ver que a artéria carótida comum, a interna e a externa, vocês conseguem ver ela aqui escondidinho nessa região que é chamada de trígono carotídeo. Nesse trígono carotídeo é bem fácil de apalpar, a pulsação é muito forte aqui, é um dos locais mais fáceis que a gente tem. Seguindo aqui, lembrando, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Tô só lembrando disso, estou mostrando só de um lado, mas você consegue ver do outro lado também. Uma que dói bastante, essa é bem chata de apalpar, a artéria subclávia. Essa artéria subclávia, ela é fácil de apalpar aqui. Quando você pega a clavícula, divide a clavícula no meio, você sobe aqui em direção à primeira costela, bem dolorido aqui. Você vai entrar nesse trígono aqui supraclavicular ou homoclavicular e você vai encontrar aqui a artéria subclávia apalpando muito bem nessa região, pulsando muito bem nessa região. Depois nós temos aqui a artéria braquial, nós vamos aqui para o braço. Então chegando aqui no braço, vou só afastar aqui para vocês entenderem. Vou tirar aqui a fáscia para não complicar. Vocês vão encontrá-la aqui, ó, a artéria braquial. Ela fica aqui entre o tríceps e o bíceps braquial. Você tem ele aqui, ó, o músculo braquial, o tríceps daqui atrás. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês vão encontrar entre essas duas musculaturas, dependendo da altura aqui do braço. Pulsa muito fácil aqui. Nessa região, um local bem fácil de apalpar, se você for nessa região medial. Se for aqui na fossa cubital, ela é um pouquinho mais escondida, eu tenho que tirar o bíceps aqui para você encontrá-lo, o bíceps braquial, aí sim você encontra aqui a artéria braquial. Indo para o antebraço, vou tirar aqui a face de novo. Na parte distal do antebraço, do lado do rádio, que é esse osso que está aqui, nós temos a artéria radial. Então, próximo aqui na parte distal, aqui, onde está o processo estilóide, com uma pontinha de osso, está aqui. Rádio, só para você lembrar, tá, gente? O rádio é só lembrar da antena, onde que você tem aqui o polegar. Aí você lembra que o rádio fica para a lateral. E aqui vai palpar também a artéria radial. Do outro lado, aqui do antebraço, na parte medial do antebraço, você tem aqui a artéria ulnar também, que é bem fácil de apalpar. Ela fica próxima aqui à cabeça da ulna, o local mais fácil de você apalpá-la. Então, essas aqui são estruturas fáceis de apalpar. Indo aqui para o membro inferior, vou tirar também aqui a face aqui da região da coxa, um local bem fácil de você apalpar. Essa aqui é a artéria femoral, ela é palpável aqui no trígono femoral, bem abaixo aqui desse ligamento, que é o ligamento inguinal, que é esse ligamento que está aqui. Muito fácil de apalpar. Agora, um pouquinho mais complicado de palpação é a artéria poplítea. Vou tirar aqui a face. Vou tirar na face, vocês vão ver ela aqui. Você repara que tem muito mais estrutura aqui, eu tive que tirar as faces aqui nesse local. E você tem que encontrar aqui a fossa poplítea, que é essa região na parte posterior aqui do seu joelho, e você consegue sentir aqui essa palpação. O bom mesmo é você dar dobrar um pouquinho o joelho, vai ficar mais fácil você achá-la. Indo aqui para a região do pé, também vou tirar aqui a fáscia, você vai encontrar aqui a artéria tibial posterior. O local de palpação mais fácil da tibial posterior seria ali no malelo medial, que é essa parte aqui de osso da tíbia. Você encontra aqui na parte posterior, depois ela vai para a planta do pé, vai transformar aqui em plantar, mas não é fácil de apalpar aqui. É nessa região que é mais fácil de apalpar. Virando aqui na parte anterior, nós temos aqui
a artéria tibial anterior. A artéria tibial anterior, você vai encontrá-la assim, para palpação na parte distal aqui na sua perna. Tá? Na parte também, se a gente for olhar esse tendão aqui do tibial anterior, ele fica lateral, o tendão tibial anterior. Como é que você acha o tendão tibial anterior? Você pede a pessoa levantar o pé. Aí você acha o tendão, então pertinho dele ali você consegue sentir essa pulsação. E a última artéria que nós vamos ver nessa aula é a artéria dorsal do pé, que está aqui no dorso do seu pé, bem aqui na parte superior do primeiro e segundo metatarso, tá? Que são esses ossos que nós temos aqui. Ó. Certo? Então essas aqui são as artérias principais que nós temos aqui no corpo para palpação, mais fáceis de serem apalpadas. Seguindo aqui na nossa aula, próxima parte, relação à temperatura corporal, também é um sinal vital. A temperatura corporal vai ficar aqui entre 36,5 e 37,5. É uma pessoa em repouso, tá, gente? Não esqueça que a pessoa que está fazendo atividade física, a temperatura corporal também vai aumentar, mas não é relacionado a alguma doença, uma hipertermia. É um aumento da temperatura por aumento do metabolismo. Quem produz aqui a termogênese? Nós temos aqui o metabolismo, são as células produzindo ali, trabalhando. Quer dizer, obviamente, se a pessoa morrer, ela fica fria, totalmente gelada, porque já não tem ali metabolismo funcionando, não existe mais. A nossa temperatura corporal varia entre a parte de manhã e a noite, a gente acorda um pouquinho mais frio, né, entre aspas, né, e a gente vai esquentando e a temperatura um pouco mais alta à noite. A única ressalva aí é no período ovulatório da mulher, que aí ela tem um pico um pouquinho maior de temperatura. Quem controla isso tudo, né? É o nosso sistema nervoso, é a parte mais legal. Aqui nós temos uma região, que é essa regiãozinha aqui, chamada de hipotálamo. Gente, isso aqui é pequenininho, tá? Mas tem núcleo demais, quer dizer, um conjunto de células, né? de corpos, de neurônios, ali no sistema nervoso central, isso que a gente chama de núcleo. E aqui nesse hipotálamo, nós temos diversos núcleos aqui fazendo essa função, entre outras funções que a gente chama de imperativo biológico. Então, como que ocorre aqui o controle da nossa temperatura? Então, o tempo todo nós estamos recebendo aqui um calor de entrada, ou frio de entrada, né? Dependendo do que está acontecendo, calor para mais ou para menos, né? Então, nós temos aqui a entrada do calor. O corpo ele vai ter aqui a própria produção do calor, né? Tanto a produção interna de calor, através aqui do metabolismo, através da contração muscular. Então, tudo isso aqui vai levar você ou a aumentar a temperatura, ou você vai diminuir algumas coisas para você diminuir a sua temperatura. Então, por exemplo, se você está com a temperatura, o ambiente, temperatura menor, mais baixa, você vai aumentar aqui a contração muscular. E aí você vai ter aqui os tremores, né? Aí você tem aumento de temperatura. Então isso aqui vai ser regulado de acordo com a sua atividade física. Então, de uma forma um pouquinho mais detalhada, nós temos aqui, lá no centro regulatório, termorregulatório do hipotálamo, que é aquela região que eu mostrei para vocês, o núcleo anterior, que é a parte anterior dele, e o núcleo posterior. Cada um vai estar relacionado a uma função. Então, vamos imaginar, você tem aqui o ambiente, a parte periférica, onde que nós temos a captação do calor do seu ambiente, e nós temos o ambiente interno, que é o hipotálamo, verificando a temperatura do corpo a todo momento. Então, vamos imaginar aqui que você tem aumento da temperatura, e você tem aqui a ativação aqui do núcleo anterior do hipotálamo em resposta ao aumento da temperatura. O que ele vai fazer? Ele vai ativar uma parte do sistema nervoso autônomo, que ele vai aumentar a sudorese, que vai aumentar a suar, né? Seria isso. E ele vai aumentar aqui a vasodilatação. Então, se está aumentado aqui a temperatura, ele vai ter que fazer um mecanismo de perda de calor. E aí vocês vão reparar que na pele o suor vai aumentar e vai aumentar a vasodilatação para você esfriar o seu corpo, porque você tem que trocar calor com o ambiente.
Já se o seu corpo, ele tem aqui, o seu corpo entende, o hipotálamo verifica que a temperatura baixou, opa, aí ele vai ativar aqui o núcleo posterior aqui do hipotálamo, e aí aqui ele vai ter umas respostas em relação à diminuição, quer dizer, agora ele vai ativar outros mecanismos de aumento da temperatura. Então agora nós temos aqui ativação para fazer vasoconstrição, quer dizer, preservação de calor, e você tem aqui a ativação da musculatura. E aí você, quer dizer, os tremores, dependendo do que vai acontecer com a pessoa. Então aqui, esse é o controle da nossa temperatura corporal. Outro órgão relacionado aqui ao sistema, os sinais vitais, é o sistema respiratório, obviamente. Então o que a gente tem aqui no sistema respiratório? Então eu coloco ele aqui. Vou tirar aqui a musculatura para ficar mais fácil. Tirar o sistema circulatório também. Vou colocar aqui só a parte do sistema respiratório. Tirar o esqueleto e chegar bem perto. Então nós temos a entrada do ar pelo nariz, depois nós temos faringe, faringe desce para laringe, laringe traqueia, traqueia. Nós temos os brônquios e aqui nós temos os pulmões. Virando ele aqui. Aqui tem o pulmão do lado esquerdo e do lado direito. É aqui nos pulmões que nós temos uma estrutura chamada de alvéolo, que é essa estrutura bem pequenininha aqui, é aqui que ocorre a troca gasosa. O restante que nós temos ali é o sistema condutor para chegar até aqui para ter a troca gasosa. Essa é a parte fundamental de vida. Se não ocorrer troca gasosa, você vai entrar em falência. Já em 3 minutos já começa a ter morte de neurônio. Então é uma coisa bem importante. O sistema respiratório, ele está relacionado também com o controle ácido-base do seu sangue, não só em relação à oxigenação, mas ele controla ali o sangue ficar ácido ou ficar básico também. Ele tem esse controle em cima disso. Então, essa parte do sistema respiratório, ele também é controlado pelo sistema nervoso central. Então aqui eu vou pegar para vocês uma outra imagem, deixa eu pegar ela aqui. Que é essa imagem aqui do Silverstone, se eu não me engano, eu esqueci de colocar aqui a referência, mas pela imagem aqui está aparecendo que é do Silverstone. Aqui nós temos um controle do sistema nervoso em relação ao sistema respiratório bem importante. Nessa regiãozinha que está aqui, no tronco encefálico, é onde que nós temos receptores, que são chamados de quimioceptores. São receptores químicos que estão verificando aqui a quantidade de O2 e de CO2 que está passando por ali. Então, todo momento ele está verificando isso. Como é que ele verifica isso? Nós temos quimiorreceptores, por exemplo, na região aqui, ó, essa regiãozinha que está aqui, que é chamado de glomo carotídeo. O glomo carotídeo é uma região que está relacionada ali para verificar o nível de O2 no sangue, se ele está alto ou se ele está baixo. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai verificar tudo isso, mandar para essa região aqui da ponte do bulbo, que é essa regiãozinha que eu mostrei aqui para vocês, e eles vão fazer o controle em cima disso. O que eles podem fazer? Eles podem controlar aqui diretamente os músculos acessórios da respiração, que são esses aqui, o músculo principal da respiração, que é o diafragma, e você tem outros músculos acessórios aqui que estão relacionados com a sua expiração. Então, essa aqui seria a parte inspiratória e essa aqui seria a parte expiratória. O que isso vai fazer nessa região do tronco encefálico? Ele vai controlar isso a todo momento. Nós temos em média de 16, mais ou menos assim, 16 a 20 incursões por minuto que ele controla. Mas você consegue fazer uma apneia por um certo período de tempo, mas o corpo daqui a pouco vai verificar que o oxigênio abaixou e vai mandar você inspirar. O que eu estou falando aqui de músculos acessórios? Porque o músculo principal da respiração é esse aqui, ó, é o diafragma. O diafragma, a todo momento, ele é ativado por esses centros aqui do tronco encefálico e ele manda você inspirar. Então, o sistema respiratório, ele é voluntário, ele é... Desculpa, vamos de novo. Ó.
O sistema respiratório ele é involuntário, passível de ser voluntário. Quer dizer, você pode controlar para falar, por exemplo, eu consigo controlá-lo. Mas eu tenho que voltar e fazer a inspiração porque meu corpo necessita de oxigênio. Então essa é uma parte extremamente importante aqui relacionada aos sinais vitais. E nós temos aqui a somestesia, que é a sensação corporal do nosso corpo. Nós temos alguns receptores táteis na nossa pele que estão relacionados aqui à parte de pressão, a parte térmica e a parte dolorosa, que é uma parte bem importante. Então, nós temos aqui receptores aqui na pele, vários receptores, que eu não vou entrar em detalhes, se não é o intuito aqui dessa aula, mas o que eu quero mostrar para você, quando a pessoa está viva, ela vai responder a um estímulo na pele, principalmente um estímulo doloroso, que ela vai retirar do local. Se for um estilo mais leve, ela vai falar da sensação mais leve, porque cada receptor ele tem uma característica um pouco diferente. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a parte do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, que está relacionado com a dor, que nós temos ali as terminações nervosas livres. Essas terminações nervosas livres, elas vão ativar aqui o nosso sistema nervoso através desse estímulo na pele, vai passar por um neurônio sensitivo, que aqui no caso ele está indo para a região aqui da pele, vai entrar aqui no nosso sistema nervoso central, vai subir aqui para os centros superiores e depois você tem aqui a ativação da sensação de dor. Então essa seria basicamente, estou mostrando uma coisa bem simplista, é a subida que você tem da sensação de dor, que são dois sistemas que nós temos de sensação, tanto protopático quanto epicrítico, que não é o intuito da aula de hoje, mas esse que está vermelhinho aqui é o que está relacionado com o sistema da dor. O que a dor vai fazer no seu manto cortical? Ele vai ativar todo o seu manto cortical. Essa é uma coisa bem importante. O que significa isso? Você não consegue dormir com dor. Você tem que inibir a dor. Então, um paciente que está lá desacordado, se você fizer algum estímulo doloroso para que ele acorde e ele não acorde, opa, tem uma coisa errada ali. Então, existem alguns testes que são feitos para ver se a pessoa está ainda consciente, tá bom? Então, esse é o intuito da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, de compartilhar, de se inscrever. Isso é muito importante para o meu canal, para fazer mais conteúdos. Se você gostou, escreva aqui embaixo, fale, olha, professor, ficou legal e tal, eu queria mais conteúdos nesse sentido, para ajudar o canal a crescer e mostrar a anatomia de forma um pouquinho mais descomplicada. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!